Olha, o Freud escreveu o chamado Um Projeto para Psicólogos, né, para Psicologia. Foi um dos primeiros trabalhos que ele escreveu, só que ele não publicou. Esse trabalho, inclusive, ele só foi divulgado depois da morte de Freud. E aqui o Lacan está fazendo referência a esse texto, ao projeto. E também no outro texto, que é o Além do Princípio do Prazer. São dois textos bastante interessantes, mas bastante difíceis de se compreender. É ali onde o Freud torce o rabo, né? Ele diz assim: as coisas não são o que elas aparentam ser. O que é que aparenta ser? Aparenta ser um sistema fechado, consciente e inconsciente funcionando juntos, e se você mexe num, você mexe no outro. Isso é o que normalmente a gente, quando olha de primeira, já acha que é assim. E o Freud, logo de cara, né, ele já começa a tratar as primeiras histéricas, e ele escreve o projeto, e ele diz assim: não é assim. Não existe uma correspondência unívoca. Quer dizer o quê? Os dois sistemas não estão exatamente encaixados. Eles trabalham e funcionam juntos, através de alguns princípios. Veja que o Freud já estava falando para nós que existem princípios que coordenam o funcionamento dos dois. Há uma estrutura, mas não quer dizer que seja uma coisa só. Então ele já estava dando indicações muito claras, dizendo assim: a mente está dividida em dois. E o que é muitas vezes prazer para um é desprazer para o outro. Porque inclusive ele não dorme, e o consciente dorme. O eu, as repetições, ele vai falar muito dos processos conscientes também, mas ele nunca abandona esta divisão. A psicanálise tem uma proposta de trabalhar com os dois juntos, mas basicamente tentar lá atingir o inconsciente, atingir o que está recalcado. Quais são esses princípios? O que é que regimenta essa máquina? E ele lança logo de cara, no projeto, né, que depois vai ser divulgado, o tal do princípio do prazer. E ele diz assim: qual é o objetivo do sistema psíquico? É estar em equilíbrio. O que ele está posicionando aí? Ele está dizendo assim, né? A segunda tópica, que é a 1920, né? Freud, que ele vai falar do id, do ego, do superego. Ele diz assim: trouxe uma confusão, né? Trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe uma certa confusão. Deixou algumas pessoas achando que bastaria tratar do ego e estava tudo certo. Sendo que Freud foi muito claro dizendo assim, né? Olha, o ego é um caminho para você trabalhar o inconsciente, mas ele sozinho não resolve a parada. Mas ele fala aqui, né? A turma olhou para as resistências, olhou para o ego, achou que era por aí e seguiu. Ele fala: nós estamos aqui numa proposta de olhar isso por um outro viés e voltar a trabalhar com o inconsciente. Não essa coisa de ego forte, ego fraco, né? Daqui a pouco ele vai discutir ainda um pouco mais isso. Zwang é a compulsão à repetição. Wiederholung é a compulsão, Zwang é a repetição. O que ele trata nesse artigo? Ele trata exatamente disso. Ele diz assim: o que é que nos faz repetir aquilo que é traumático? Desde o início da psicanálise, o Freud apostava sempre num princípio que é o princípio de vida. Vida buscando mais vida. Então, ele diz assim: há alguma coisa que impede isso. E essa coisa é a coisa traumática. A primeira tópica do inconsciente, do consciente, né? E do pré-consciente. Ele está sempre lidando com esse sistema de equilíbrio das energias. Ele fala assim: o sistema é como se fosse, lembra que eu dei lá o exemplo da locomotiva, né? Ou da panela de pressão?
É uma panela de pressão, tem pressão lá dentro, e o que ele faz? Ele faz movimentar essa pressão, né? Então, para quê? Para que ele sempre fique em equilíbrio. Alguma coisa traumática pode acontecer e impedir que esse movimento seja um movimento ligado ao prazer. Essa é a primeira teoria dele, né? A teoria de que a pessoa não conseguiria viver bem, ela seria, vamos dizer assim, afetada, porque ela estaria, de alguma forma, impedida de trabalhar o desenvolvimento dela como um todo. Fazer com que as coisas se completassem. Era mais ou menos essa a ideia dele. Então, lá na infância, talvez a pessoa tenha vivido alguma coisa que ela não entendeu e aquilo ficou brecado. A energia ficou presa ali e aí isso aumenta a tensão do sistema. Quando aumenta a tensão do sistema, o sistema descarrega através de sintomas. Ao invés de ele descarregar a energia, ele se carrega cada vez mais. Então, ao invés, por exemplo, da libido sair, ela reflui, ela volta. Formas da pulsão de morte se manifestar, muitas. E todas elas, não importa quais sejam, elas vão ser ocultas e vão ser ocultadas pelas pessoas. Elas vão ser recalcadas. Se você conseguir ouvir isso, você consegue reverter. E é exatamente o que o Lacan está trazendo aqui. Ele está dizendo assim, como é que faz para trabalhar com isso, que está lá recalcado, a sociedade não aceita, ninguém quer falar sobre isso, e como é que você faz para isso vir para fora? Para Lacan, isso vem na linguagem. Você tem que escutar a hora que vem alguma coisa que pula da pulsão de morte de dentro para fora, você breca o cara. Corta a sessão, né? Marca aquilo e diz assim, ó, paramos aqui. O camarada vai para casa sozinho e vai pensando naquilo, e vai pensando assim, por que ele cortou aí? A técnica é exatamente essa, porque se isso está escondido, na hora que isso aparece, você não pode perder a oportunidade. E se você deixar a pessoa continuar falando, ele se perde. Porque o que é que ele vai fazer na segunda frase que ele vai falar? Ele vai esconder. Eu vou esconder. Ah, não era bem isso que eu quis dizer. Ela vem de forma com a pulsão de morte, né? Ela vem escamoteada, ela vem disfarçada, ela vem oculta. E prega o humanismo, né? O homem é a medida de todas as coisas. Isso vem do mundo clássico grego, né? Então, tudo estaria explicado a partir do homem. O homem explica o mundo, a existência do homem. Isso é um humanismo, né? Então, ele pergunta se a psicanálise é um humanismo, porque para ser um humanismo, ela teria que colocar este ego, que é este homem controlado, no centro. E ele diz assim, não, então ela não é um humanismo, porque Freud deslocou esse homem da consciência, do ego, para o inconsciente. E ego, que seria a consciência, Freud disse assim, este ego é resultado de alguma coisa do inconsciente. Assim, olha, exatamente o ego, né, que todo mundo defende, tem muitos textos, ele fala, eu vou pegar minha papelada, porque ele ficava compilando artigos e livros, e que a turma falava do ego, porque é o ego. Ele queria dar uma paulada naquele que foi o analista dele lá, não, o Hartmann. Ele o tempo todo descendo a lenha. Então ele tinha muita informação sobre isso. E ele diz assim, a única coisa que eu vejo no ego e na consciência é um sistema de resistência. O que é que a resistência faz? Ela faz com que você faça automaticamente alguma coisa que mesmo talvez você não queira fazer. Então ele diz assim, no ego e na consciência, o que nós temos é um automatismo, que é importantíssimo, veja. Não vamos jogar fora o automatismo, porque ele garante para nós que nós não vamos gastar tanta cabeça para poder fazer sempre a mesma coisa. Porque Freud aceita que não há só a consciência. Né? Tem o eu lá tomando conta da consciência, mas tem o sujeito do inconsciente, que ele já trazia, ele dizia assim, como é que esses dois trabalham juntos? Ora, eu sou um racionalista, o próprio Freud assume, e fala da consciência, fala do eu, fala do ego, né? Fala do superego, fala de toda a estruturação que ele faz a partir de 1920. E antes disso, ele vinha falando do quê? Do inconsciente. E ele diz assim,
esta parte aqui é a parte mais difícil de aceitar, porque aí parece que o Freud está perdido, que ele não tem certeza, ele está descobrindo isso. Ele fala assim, mas esta é a grande riqueza de Freud. Ele consegue, de certa forma, falar para nós sobre esses dois mundos. Então, será que eu estou indo num caminho que é um caminho que tem alguma lógica, né? Que tem alguma coisa a ver com o pensamento de Hegel? Porque o Lacan está muito interessado na fenomenologia do espírito, que é um dos principais livros do Hegel, onde ele fala da dialética do senhor e do escravo. Por que para Lacan a dialética do senhor e do escravo é uma dialética muito importante? Porque ele vai, de certa forma, fazer uma referência ao consciente e o inconsciente, como se algo dialético existisse entre esses dois. O que é a dialética hegeliana? Só para a gente lembrar. Tese, antítese, síntese. Isso é dialética, né? Eu lanço uma ideia, aí eu faço o quê? Uma contra-ideia, veja, né? Já é a própria dualidade, né? Aparecendo. E depois eu debato isso e chego numa síntese, que seria uma ideia final. Hegel tem isso como a forma através da qual o conhecimento se desenvolve. Se eu não sei alguma coisa, e eu quero descobrir alguma coisa, como é que eu começo a fazer isto? Eu começo através da dialética. Eu lanço uma hipótese, que é uma tese, aí eu tento negar essa tese. Neste debate entre tese e antitese, eu chego a uma síntese, que seria o novo conhecimento. Se nós pararmos criteriosamente para entender como nós pensamos, é assim que nós pensamos. Nós pensamos uma coisa, depois, mesmo sem saber, a gente pensa o contrário dessa coisa e acaba adotando uma terceira. Não percebemos, tá? Não, isso é um sistema automático que você não percebe. Mas tudo que existe tem alguma coisa contrária que não existe. O ser e o não ser, né? Aquela coisa que na filosofia quebra a cabeça de todo mundo. Então, na fenomenologia do espírito, o Hegel vai trazer essa coisa do diálogo entre o mestre e o escravo, e ele vai dizer assim, a impressão que dá é que o mestre controla o escravo. Ele fala, só que se você for analisar a fundo, é o contrário. Vou resumir. O peixe sabe que está na água? O peixe não sabe que está na água. Ele só vai saber que está na água quando não tiver água. Exatamente. Então, esse saber absoluto é o que o Hegel define como alguma coisa que existe a priori. É imanente. Por que que Lacan está usando isso? Lá na frente ele vai dizer assim, o mundo das palavras é esse saber absoluto. É o grande outro. Você está tão mergulhada nisso que você nem sabe que isso existe. É imanente. O inconsciente é o seu oceano. E a consciência tem a capacidade de pegar pontos. E fazer, inclusive, amarração entre coisas que talvez estejam até dispersas no inconsciente. A nossa consciência ela tem a capacidade não só de, vamos dizer, iluminar um ponto, mas fazer relação com outros pontos, que é o conhecimento, por exemplo, que vocês estão adquirindo agora a respeito de Lacan. A coisa do Lacan já existe no seu inconsciente. O que você está fazendo é novas conexões. Mas o oceano está lá no inconsciente, não está na consciência. Tanto que a consciência, quando a gente, por exemplo, está dormindo, ela está desligada. Ou ela está bem rebaixada. E todo conhecimento continua ativo no inconsciente. Você é capaz de sonhar com coisas, inclusive, que você viveu no seu dia a dia. Se é possível você ter um sonho, onde você lembra, por exemplo, né, de você quando criança, brincando, fazendo coisa, é porque a informação está lá, tem algum lugar onde ela está. Não é na consciência, porque a consciência está desligada. Então, o que o Lacan traz para nós, ele diz assim, qual foi a sacada do Freud? Ele trabalhou exatamente com o sonho, coisa que o Hegel não fez.
Quando ele questiona como é que nós conseguimos, com a consciência rebaixada, que ele fazia inclusive com o uso da hipnose, depois ele vai desistir, mas ele usava a hipnose exatamente para rebaixar, botar a pessoa meio dormindo e fazer perguntas e tentar mexer aonde? No inconsciente. Ele dizia, mexia, mas não funcionava muito, porque o cara estava dormindo, então não dava o efeito que ele queria. Depois ele descobre o método da associação livre, que é fazer a pessoa falar acordada e trazer coisas do inconsciente e inclusive devolver coisas para o inconsciente. Ele diz assim, esse é o nosso método, que eu vou chamar de psicanálise. Então, a diferença que ele está marcando para nós aqui é a diferença entre Hegel e Freud. E ele fala assim, o Freud, como ele vai trabalhar com o sonho, ele descobre uma coisa que o Hegel se negou a descobrir, de certa forma. Estava na cara dele, porque ele dizia assim, me parece que a consciência não tem conhecimento absoluto. E onde estaria o resto do conhecimento? Aí ele até dá o exemplo aqui do Napoleão, né? Porque o Hegel, na época das invasões napoleônicas, ele estava numa cidade e ele vê o Napoleão passar a cavalo. A história a cavalo. E veja, o Napoleão estava invadindo o país dele. Ele deveria se revoltar com o Napoleão. E o Hegel diz assim, não, esse cara está fazendo a história. Ele está trazendo alguma coisa diferente para o que nós estamos vivendo aqui. A compreensão dele, do Hegel, né, em relação a como o mundo evoluía e como as coisas se movimentavam, estava muito à frente do tempo dele. Mas, de qualquer maneira, quando Freud começa a falar do inconsciente, de novo, está muito à frente do que todos os outros estavam falando. Então, Lacan diz assim, tanto Hegel deu um grande salto, quanto Freud deu um grande salto, e nós tentamos juntos aqui, estamos tentando dar mais um salto. Alguma coisa não está ainda totalmente sob nosso controle, não está explicado. Nós sabemos que a psicanálise funciona, mas nós não sabemos exatamente como ela funciona. Vamos olhar o que o Freud falou, vamos olhar o que esses filósofos que foram a fonte para Freud cita Hegel em vários momentos, e vamos ver o que a gente consegue dar mais um salto. Assim, né, o saber absoluto, né, que seria a sabedoria total, ele fala assim, primeiro que provavelmente nunca vai existir, segundo que se existir, vai ser para poucos, né? Porque o resto da turma vai ficar no oba-oba, né? Ele diz assim, não... É o que Hegel diz assim, então, se não existe discurso absoluto, tem uma outra forma de discursar, que ele vai trazer o discurso entre o diálogo do senhor e do escravo. Ele vai dizer, né? O senhor parece que é o dono da bola. É esse que tem o cetro, que sabe tudo. Ele falou, mas é exatamente o contrário. Quem sabe das coisas é o escravo, né? Porque se o escravo decide que o senhor não sabe nada, acabou a sabedoria do senhor. Ele diz assim, tem uma inversão, né? E ele vai usar exatamente isso para analisar o que? Esse jogo entre consciência e inconsciente. A impressão que nós temos é que o consciente manda em tudo, sabe tudo. Aí ele fala, o que Freud trouxe para nós, jogou isso fora. Ele falou assim, a consciência é parcial, quem sabe de tudo mesmo é o inconsciente. Porque dá a impressão de que a pessoa é dona de si mesma. E ele diz assim, o homem não é do homem. Ele fala assim, mas como não é? Não, é do outro homem. Porque para Lacan, seguindo exatamente Hegel, ele diz assim, a nossa cultura não é formada por nós, é formada pelos outros. Eu não me formo de dentro para fora, eu me formo de fora para dentro. Eu sou formado, né? O conteúdo que está no meu inconsciente foi o conteúdo que eu obtive através dos outros. Imagine alguém que está sozinho no mundo, não teria inconsciente. Depois Lacan vai expandir isso e vai dizer assim, exatamente, nós vamos usar a linguagem para tratar o inconsciente, por quê? Porque a linguagem vem desse outro, ele vem de fora e entra nesse inconsciente. Dizendo assim, né, o Freud é um médico, como ele também era médico e outros médicos estavam ali com ele, diferente dessa turma aí, do Esculápio, na hora que nome desgraçado, né? Do Esculápio, do outro. Porque esses caras
tratavam do homem como um todo. Aí passa por Descartes, e o Descartes fala, penso, logo existo. O que é que ele faz? Ele separa o corpo e a mente. E nós vivemos até hoje com essa separação. O que o Lacan está trazendo para nós, ele está dizendo assim, e não parou aí só isso, né? Quando foi descoberta a máquina, e ele traz o relógio como a primeira máquina, ele diz assim, passou-se a olhar, inclusive, o corpo humano como uma máquina. Além de separar o cérebro, né, vamos dizer, a mente do corpo, agora o corpo também é tratado em parte. Você vai no médico que trata do coração, tá certo? O médico que trata do estômago, o outro que trata do intestino, o outro que... Quer dizer, é quase, ele está dizendo assim, como se eu desmontasse uma máquina. Então, o que é que ele diz de Freud? Ele diz, Freud volta para trás. Freud nos propõe de novo uma integração. Diz assim, nós temos um corpo onde tudo está ali. Quando nós estamos ouvindo os nossos pacientes, nós não podemos separar. O que difere do resto da medicina, por isso, inclusive, Freud é muito claro e diz assim, a psicanálise não faz parte das disciplinas médicas. Por que está fora? Porque exatamente não faz essa múltipla divisão que nós acabamos fazendo a partir dessa separação. A primeira separação mente e corpo, depois N outras separações que foram vindo pelo caminho. Então nós não temos nada a ver com a medicina, até porque não usamos os métodos que a medicina usa. Exames, né? Raio-x, isso e aquilo. Não, nós vamos conversar com a pessoa, é muito diferente. O que ele está preparando aqui para nós? Né? Ele está preparando alguma coisa que vai... A máquina tem uma coisa que aconteceu entre Hegel e Freud, que modifica a visão que Freud poderia fazer a partir da visão que Hegel tinha. Ele vai introduzir já isso no texto. Então ele está dizendo assim, esta visão de máquina nos prejudicou de uma certa forma, mas também nos ajudou. A ideia de que eu possa fazer um mecanismo que simula como o homem funciona, por exemplo, um relógio, mas o relógio é uma imitação de um homem aonde? Na medição do tempo, né? Que nós, se você não tem, eu raramente uso relógio de celular e coisas desse tipo, mas você tem uma ideia do tempo porque você olha o dia passando, né? De qualquer maneira você sabe mais ou menos como o tempo passa. Agora imagine que você fique num lugar fechado, você perde a noção desse tempo, aí você precisa de uma máquina que faz de conta que é uma pessoa que tem controle sobre o tempo, só que é uma máquina. E aí outras tantas máquinas começaram a ser inventadas. Então ele vai falar, Pascal fez uma bem simplesinha, mas já era uma máquina de somar. Foi o primeiro computador manual, né, ainda, feito por Pascal, que era para fazer pequenas somas. Ele diz assim, o relógio, essa máquina, e as máquinas vão se desenvolvendo. A máquina, agora ele vai citar a máquina a vapor e outras tantas máquinas. Aí diz assim, entre o que Hegel pensava e o que Freud passa a pensar, neste meio tempo aparecem as máquinas, e as máquinas vão trazer uma grande novidade. Todas essas máquinas, não importa quais elas sejam, elas têm um componente que sem ele nada funciona. O conceito de energia é um conceito tão erradicado em nós que nós nem percebemos que ele existe. Mas ele diz assim, existe uma energia psíquica. A grande discussão na época de Freud era a grande revolução das máquinas e a revolução da energia elétrica. Em 1900, a energia elétrica estava entrando no mundo. Então, a grande discussão era como a energia elétrica ia revolucionar o mundo. E, de fato, revolucionou. Antes era a energia a vapor, a energia elétrica. Freud simplesmente diz assim, mas, curiosamente, ninguém pensa em como é que flui a energia no homem. Muito claro, ele diz assim, esta energia é movida pelo prazer. Princípio do prazer. Tudo vai para o prazer. 1920, ele mesmo admite, ele fala, tem alguma coisa errada, porque tem um monte de gente que vem aqui no meu consultório e diz que está gastando uma energia enorme com aquilo que dá desprazer. O cara foi para e voltou da guerra e sonha com a guerra o tempo todo. Onde é que está a energia dele? Na guerra, no sofrimento da guerra. Aí o Freud para e fala assim, tem alguma coisa além do princípio do prazer, que é o texto base desse seminário que nós estamos trabalhando, seminário a pulsão, de modo que atrapalha
essa boa distribuição de energia. Outra grande descoberta de Freud, ele fala assim, esse danadinho aqui que está aqui em cima é responsável por nos equilibrar, inclusive em relação ao mundo. Não é uma bagunça. Então não é só um equilíbrio para dentro, também tem um equilíbrio para dentro, mas é o equilíbrio do o dentro e o fora. O que é que está rolando lá fora que está me afetando, que eu não estou conseguindo dar conta disso. Freud vai exatamente elaborar, vamos dizer, quase toda a teoria dele em cima desta energia. Né? E quando, aqui nesse finalzinho, ele está dizendo assim, falaram que ele tinha largado a parte biológica e aderido à parte psicológica. Sim. Freud foi muito questionado, porque ele era um médico, né? Ele era um fisiologista. Sim. Não, então, Freud, você largou essa parte da fisiologia e abraçou só a psicologia. Né? E ele diz, vocês estão enganados. Né? O próprio Lacan está chamando a atenção, o próprio Freud também disse. Ele falou, não, eu estou falando de um sistema fisiológico que trabalha com energia. Uhum. Nunca se esqueça disso. Nós estamos usando ferramentas, vamos dizer assim, psicológicas, para trabalhar em cima de um sistema energético. Sistema energético que pode estar prejudicado, de alguma forma descontrolado, desequilibrado, sem essa homeostase que deveria funcionar bem. A pessoa está instável. Então, não confundam, nós estamos usando ferramentas psicológicas, a linguagem, a livre associação, tudo que fazemos, mas não é para trabalhar só com a linguagem. Nós queremos atingir o sistema energético. Nós queremos fazer com que a energia funcione bem para aquela pessoa. Né? Então ele diz assim, eu nunca me afastei da fisiologia. E o Lacan também fica em cima disso, ele diz assim, vocês vão ver na sequência, no próximo capítulo, ele vai falar muito do que é a termodinâmica. Aí você fala assim, mas o cara é psicanalista, que diabo tem a ver a termodinâmica? Né? A primeira lei da termodinâmica, porque ele diz assim, hoje nós temos muito mais conhecimento até do que o próprio Freud tinha sobre essa questão energética. A física adiantou, né, os trabalhos do estudo sobre a energia, multiplicação de energia, conservação, né? Aí ele vai trazer um conceito muito legal, que é o conceito da entropia, porque tem a ver exatamente com a questão de mais energia, menos energia. Então ele fala assim, nós vamos pegar, inclusive, e vamos seguir essa trilha. Então, ele está reafirmando as descobertas freudianas. Aí ele fala assim, ele descobriu tanta coisa que, inclusive, ele descobriu como as palavras simbolizam o mundo. Né? E o quanto o inconsciente, na hora que ele vai usar essas palavras, ele pode nos mostrar onde é que as falhas estão acontecendo. Né? Num esquecimento, num tropeço, numa brincadeira, na troca de uma palavra, ou até mesmo num sonho.